O médico não é culpado da história, porque o médico foi... Nós recebemos uma lavagem cerebral na Faculdade de Medicina. A indústria farmacêutica que está por trás tomou conta do cérebro do médico. E o médico sai de lá educado para só trabalhar com a indústria farmacêutica, com os remédios que remediam. E a indústria farmacêutica, por isso que chama indústria, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender remédio. Né? E nós acabamos seguindo isso. Eu gostaria de começar, eu disse para você poucos minutos atrás, que colesterol é mocinho, não é bandido. Por que Deus colocou colesterol no corpo? Para que serve o colesterol? Eu vou te dar aqui pelo menos 10, 11 funções importantes do colesterol. Me permita que eu vou olhar aqui nas minhas notas para não faltar nada. Primeiro, é a molécula orgânica mais abundante no cérebro. O cérebro produz o seu próprio colesterol. Você acha que se colesterol fizesse mal, ia ser a molécula mais abundante no cérebro? 25% do nosso colesterol está no cérebro. Isso numa pessoa normal, com colesterol normal. Colesterol está presente em todas as membranas de todas as células do corpo. Se fosse uma coisa deletéria, prejudicial, por que o Criador ia colocar isso em todas as membranas de todas as moléculas, de todas as células do corpo humano? Pensa comigo. Colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroidais. Aldosterona, cortisol, pregnolona, progesterona, estrogênio, testosterona, tudo é feito de colesterol. Olha a importância do colesterol. Colesterol é o precursor da vitamina D3. Nós sabemos hoje que a vitamina D3 é responsável pelo metabolismo do cálcio, pelo metabolismo do fósforo, que ela controla 10% do nosso genoma. Sem o colesterol não se faz vitamina D3. Colesterol é fundamental na produção da mielina, que é aquilo que encapa os nervos. Colesterol é o precursor dos ácidos biliares, da bile, que sem ele nós não absorvemos nem a vitamina A, nem a D, nem a E, nem a K. Colesterol dos alimentos contribui para a proteção da mucosa intestinal. A deficiência de colesterol causa violência, causa suicídios, etc. Colesterol é um protetor contra a demência. As pessoas idosas que têm colesterol baixo têm mais predisposição à demência. A pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem Parkinson, tem uma tendência a ter o colesterol mais baixo. A deficiência de colesterol causa diminuição na sobrevida dos pacientes. Em 2001, Frege demonstrou que o colesterol é um fator sinaptogênico do sistema nervoso central, ou seja, ajuda no seu raciocínio. E o colesterol é importantíssimo no seu sistema imune, nos linfócitos T e linfócito B. Eu fiz apenas um resuminho aqui de 11 propriedades do colesterol. Então, uma substância que está em todo lugar, que está no cérebro, que está no sangue, que está na membrana celular, que produz os hormônios. Como que essa substância pode ser ruim, gente? Você acha que o Criador ia ser tão ignorante assim para pegar uma substância que é ruim e fazê-la ser tão importante? É tão importante para o corpo o colesterol que o corpo fabrica o seu próprio colesterol. Ele não delega, ele não terceiriza nada para ninguém. Ele fabrica o seu próprio colesterol. Aproveitando que a gente está com milhares de pessoas acompanhando aqui ao vivo, né, essa aula que o senhor veio dar aqui pra gente, mas uma aula que permite o debate, né, já tem uma série de pessoas fazendo um monte de perguntas aqui que estão confusas. Ai, mas o meu médico disse que eu tenho que combater o colesterol a todo custo, né? Qual que é a minha indicação? Dr. Lair Ribeiro é o consultor da Jolivie e aqui no link que está fixado aqui na nossa live, né? Se você está acompanhando pelo celular, copia e cola. Se você está acompanhando pelo seu desktop... Doutor, uma pergunta da Margarete, da Patrícia, do Carlos, do Luciano. Desde sempre eu escuto que eu preciso combater o colesterol. Como foi que começou essa história então, doutor? Vamos explicar para as pessoas como começou essa história de que o colesterol é vilão. A história começou assim. Em 1784, muito tempo atrás, né, o colesterol foi identificado na bile, por isso que chama colesterol, vem de coli, que é vesícula biliar. Então ele foi identificado. Passaram-se 100 anos e um patologista alemão chamado Rudolf Virchow
está examinando uma placa de ateroma, encontrou colesterol lá. Não significa que colesterol causou a placa, apenas encontrou ele lá. É uma correlação. E em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas, que são herbívoros. São animais herbívoros. Colesterol é uma substância animal, não é uma substância vegetal. Então, uma espécie que não se alimenta de produto animal, como é um coelho, que come capim, que come grama, ele não tem metabolismo para colesterol. Então, o colesterol foi dado para coelho, e claro, como o coelho não tem como metabolizar o colesterol, ele criou placas de ateroma na horta. Então, olha só, nós demos para coelho e o coelho, então, desenvolveu ateroma. E essa ideia espalhou pelo mundo. Logo em seguida, o próprio Anitkov, ele deu colesterol para ratos, deu colesterol para outros mamíferos. E não aconteceu nada. Mas para coelho e para galinha acontecia. A indústria farmacêutica viu naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque, claro, é o papel deles. E eles então começaram a desenvolver drogas para baixar o colesterol. E tem toda uma história de drogas que baixaram o colesterol. Só que nunca eles conseguiram provar, e eu desafio qualquer um que esteja assistindo e me mostrar um paper, nunca conseguiu provar que baixando o colesterol baixava a doença cardíaca. Esse dado não existe na literatura, não existe. E aí esse processo foi, e aí em 1953, o Ancel Keys, um fisiologista de Minneapolis, no Minnesota, ele ligou o colesterol com a gordura saturada. E ele criou uma teoria, apenas uma teoria, apenas uma hipótese, de que se você come gordura saturada, você aumenta o colesterol, e que se você aumenta o colesterol, você entope a artéria. Então, se me permite, eu vou mostrar para você aqui, tem mais de 1.500.000 pacientes nessas duas folhas aqui, mostrando para você que gordura saturada não faz mal. Quando eles desenvolveram essa teoria, que começou em 53, e em 1977, o senador McGovern, político, que decidiu mexer com a alimentação americana e assumiu essa hipótese e criou essa história de que gordura saturada faz mal, então eles começaram a fazer os estudos para provar. O estudo de Honolulu foi negativo. O estudo de Porto Rico foi negativo. O estudo de Chicago foi negativo. Não houve nenhuma correlação. O grupo Cochrane, você que é médico da área de saúde ou da área de pesquisa que está escutando, sabe o que é o grupo Cochrane? O grupo Cochrane fez uma análise de 27 estudos, chamado meta-análise, com 18.000 pacientes e não mostrou nenhuma correlação de que a gordura saturada pudesse prejudicar. O Women's Health Initiative, com 49.000 mulheres, 8 anos de pesquisa na Universidade de Harvard, também não mostrou nada. O Dr. Forret publicou isso, que mulheres idosas com colesterol menor do que 155 miligramas por decilitro têm um risco aumentado de doença cardíaca 5 vezes, 5,2 vezes. O Dr. Ravnitkov, que apesar de parecer russo, ele na realidade é dinamarquês, Uffe Ravnitkov, que dedicou a vida dele toda a mostrar que esse negócio de colesterol alto causando doença cardíaca era uma piada, tá? E ele mostrou que mulheres de todas as idades e homens com mais de 55 anos, com colesterol mais alto, têm baixa mortalidade. É o contrário, protege contra morrer. O Dr. Drummond Holtz, em 1990, publicou no JAMA, colesterol mais baixo dobra o risco de doença cardiovascular. O estudo epidemiológico de Framingham, que eu posso discutir depois em detalhes, também não mostrou nenhuma relação. O Dr. Wu, em 2010, trabalho recente, American Journal of Clinical Nutrition, com análise de mais de 300.000 indivíduos, chegou a si mesma conclusão que pode comer gordura saturada à vontade. O Dr. Tomohito Amazaki, de 2009, publicou com 150.000 indivíduos no Japão que o colesterol mais baixo
a mortalidade era maior, e ele já fez trabalhos como esse várias vezes. O Dr. Moura, em 2011, em Harvard, mostrou que, pelo contrário, que a gordura saturada na sua alimentação aumenta o colesterol bom, que é o HDL, tá? Diminui a lipoproteína A, que é muito trombogênica. Recentemente, em 2010, a doutora Ciro Tarino, no American Journal of Clinical Nutrition, com 347.747 pacientes, mostrou que não tem nada a ver. O Dr. Crowder, publicado em 2014, nos Anais Internos de Medicina, com 530.525 pacientes, um total dos dois estudos, de 878.272 participantes, também não mostrou nada, que gordura saturada não aumenta doença cardiovascular. Então a literatura está cheia disso, é só procurar. 50% da gordura da membrana celular é saturada. Se gordura saturada fizesse mal, como que a natureza vai colocar 50% da gordura que existe na membrana de cada um dos trilhões de células no corpo é saturada? O consumo de gordura saturada diminui o LPA, que é uma coisa que é indesejável, e aumenta o HDL, que é uma coisa desejável. 75% da placa aterosclerótica é feita de gordura poliinsatural vegetal. São os óleos vegetais que estão fazendo isso. A sua avó cozinhava com banha de porco e todo mundo tinha saúde, ninguém precisava ficar tomando remédio como toma hoje. Mais de 50% do leite materno é gordura saturada. Olha o que a natureza é sábia. Ela coloca no leite materno, já coloca mais de 50% gordura saturada. E as recomendações é que nós temos que comer menos de 10% de gordura saturada. Se o leite materno tem mais de 50% de gordura saturada, pô. Olha isso, de qualquer jeito que você olha o processo, a gordura saturada é um benefício. Criaram esse erro de que gordura saturada faz mal e isso aí continua sendo repetido, mas quando você vai para a literatura mostra exatamente o contrário. Eu não preciso inventar nada, não. Eu também não preciso procurar problema onde não existe. Eu tenho muita coisa para falar. Por que eu vou pegar uma briga dessa, que eu sou o sozinho contra todo mundo aqui no Brasil? Porque todo mundo, os jornais, os jornalistas, todos pensam que a gordura saturada faz mal. E eu estou aqui brigando que ela faz bem. Isso vai ficar para a posteridade, isso vai ir para a internet e vai estar aí. Eu vou morrer, isso vai estar aí para vocês observarem. E você que está aí me assistindo, eu espero que eu tenha estimulado o seu cérebro para você começar a pesquisar e não acreditar no que os outros falam, não, tá? Porque tem muito interesse econômico envolvido nisso aí.